Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda aí a mais uma Prosa com Bertaglia, prosa fantástica, onde pessoas do bem estão vindo aqui para compartilharem os seus conhecimentos e experiências de vida. E hoje nós vamos falar sobre cross-docking, necessidade ou oportunidade? O cross-docking não é algo novo, mas vem ganhando importância estratégica e ganhando popularidade em função de métodos de just-in-time, colaboração na cadeia e avanços nos sistemas tecnológicos. Objetivamente, o cross-docking é uma prática operacional, porém requer coordenação e informação de qualidade entre os personagens do ecossistema, como o fabricante, o distribuidor e cliente, para se ganhar a eficiência buscada. Mas o que é o cross-docking? É a transferência de mercadorias e materiais de um transporte que chega em um local físico diretamente para um ou mais transportes, que movimentarão a outros destinos, sem que tais mercadorias sofram todas as operações de armazenagem. Parece difícil? Não, não é. Nós vamos falar disso e, portanto, ele é recebido e movimentado diretamente para o despacho, gerando uma série de benefícios. Mas quais são suas vantagens do ponto de vista estratégico e por que utilizá-lo pode fazer a diferença nos negócios? É sobre esse fantástico tema que nós vamos conversar aqui na Prosa com o Bertaglia. E para isso, eu terei o privilégio de convidar para prosear comigo a Priscila Carvalho. Priscila, que honra, que orgulho tê-lo aqui na Prosa com o Bertaglia. Uma honra, um orgulho realmente para mim. Seja bem-vinda, Priscila. Olá, Bertaglia, bom dia. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui para compartilhar as experiências que eu tive com relação a cross-docks. Que bacana, Priscila. Esse é um tema encantador. Quem te indicou para que nós conversássemos aqui foi o querido Lucas Horta, que já participou aqui da Prosa com o Bertaglia, trazendo um tema fantástico que é o ciclo de serviços e de produtos. Mas vamos lá, eu gostaria que você contextualizasse um pouco a parte do cross-docking aí, Priscila. Bom, cross-docking, né, o conceito técnico dele é um pouco do que você mencionou, que é você ter um ponto intermediário, né, de um espaço, né, que você pode chamar de armazém, de próprio cross-dock, uma área, em que a mercadoria ela chega de uma forma transportada normalmente consolidada, e aí nesse cross-dock você trabalha essa mercadoria para desconsolidá-la para entrega. Existem também os cross-docks reversos. Por exemplo, você, nas operações de milk run, que você pode fazer diversas coletas em fornecedores, levar tudo para um cross-dock de maneira desconsolidada e consolidar esses materiais, esses insumos, para levar para dentro de uma fábrica e minimizar a quantidade de interações, né, de entregas num determinado destino, né? Quando a gente está falando de outbound, você está falando do cliente, né? Ao invés de você mandar 3 caminhões para entregar de um mesmo fabricante naquele cliente, você, que vem de fábricas diferentes, você fazer uma entrega só, né? Ninguém merece ficar recebendo 5 vezes do mesmo fabricante no mesmo dia, né? Chega um pouquinho de manhã, um pouquinho à tarde, um pouquinho à noite, e o cara passa o dia recebendo produto. Então, o objetivo do cross-dock é facilitar esse relacionamento, principalmente de quem vai receber a mercadoria, né? Então, esse é mais ou menos o conceito, né? Bacana, Priscila, bacana como conceituação que você trouxe aí. E um dos pontos que eu gostaria de comentar, porque às vezes surgem algumas dúvidas, né? Ou seja, nós temos vários segmentos de mercado, né? Temos alimento, temos produtos tecnológicos, temos remédios, né? O cross-docking se aplica a todos? Tem alguma restrição, alguma limitação? Quando se aplica o cross-docking, Priscila? A princípio, por setor, assim, tipo de produto, não existe muita restrição. Assim, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, né, com cargas refrigeradas, né, cargas que necessitam de temperatura controlada, que você fazer essa operação
e manter um cross-dock, né, refrigerado, fica uma operação cara, né? Mas não existe uma restrição, né? Esse setor funciona. O que acontece? Como você atende o tamanho da sua empresa e como você atende o cliente, né? Qual foi o meu primeiro contato com CrossDocs? Até falar de quase 20 anos, né? Quando eu fui trabalhar em operador logístico e eu era responsável, né, por desenhar a rede, entrei na área de projetos para desenhar a rede de distribuição de peças e acessórios aos dealers, né? E aí, a gente, como operador logístico, a gente atendia todas as montadoras. Então, a gente a gente montou uma rede de transporte próprio, então não é uma rede de cross-dock, né, da indústria, mas para atender a indústria, em que a gente coletava de todas as montadoras nos seus centros de distribuição ou nas suas fábricas as peças e acessórios dos seus respectivos CDs. Esses veículos, né, fechados iam desses locais até pontos intermediários, em que eu desmontava essa carga com que tinha a origem e juntava essa carga para rotas específicas regionais. Então, esse era o primeiro quebra de cross-dock. E aí, a gente está falando de peça e acessório. Por quê? Porque todas as montadoras, se você prestar atenção, né, existe a rua dos dealers em todas as cidades, né, maiores que tem, uma do lado da outra, né, a concessionária de todas as montadoras está uma do lado da outra ali. Então, ao invés da gente ir, né, com diversos caminhões, eu ia com peça de todas as montadoras e ia parando em cada uma delas para fazer uma entrega. Então, eu saía consolidada, né, e chegava lá, misturava a carga de um com o outro e levava para os clientes, né? Então, esse é um conceito. Então, não tinha uma restrição nem de tipo de indústria, né, de concorrentes ali. Quando você fala, por exemplo, cargas muito consolidadas, né, e perfis de indústrias mais consolidadas, tipo o agronegócio, você não vai bater carga no agronegócio, né? Carreta fechada e vai. Agora, indústrias com menores volumes, que não tem tantos centros de distribuição e querem ter, né, esse nível de atendimento ao cliente para entregar menos vezes, né, naquele cliente, né, consolidar a entrega, e tem 2 fábricas, por exemplo, ela pode usar do artifício do cross-dock para avançar o Tier 1, né, primeiro trecho, né, de transferência até um cross-dock e pagar um frete mais barato, né, para você fazer uma carga mais consolidada, e lá na frente juntar a carga, né, da fábrica A com a fábrica B para entregar daquele determinado cliente. Então, não existe uma restrição, sabe? Eu acho que existe o modelo de negócio daquela empresa. E aí você avaliar se essa divisão, né, de você fazer uma perna maior, consolidada, e depois uma perna menor, mais fracionada, por diversos motivos, ou por escala, ou por distância, ou para consolidar de fábricas que têm uma escala produtiva maior, para você não ter que fabricar tudo em todas as fábricas, né? Você está otimizando a produção, ele pode ser utilizado. Olha só que bacana. E aí tem um ponto interessante que você mencionou, Priscila. Você comentou aí sobre a cadeia do frio, e a cadeia do frio, eventualmente, né, pode sofrer algumas restrições. Você quer navegar um pouquinho eventualmente nessas restrições que podem existir, ou Priscila, só para que a comunidade aqui acompanhe um pouco? Vamos lá? Claro. Por exemplo, né, produtos que, quando você trabalha ali, né, entre o congelado, né, e o resfriado, né, na hora da transferência, né, de um veículo para o outro, que pode acontecer, né, dependendo do tempo que você fica nesse cross-dock, se esse cross-dock não é refrigerado, você pode ter problemas de qualidade do produto, né, a baixa temperatura, você pode, por exemplo, perda de propriedade, né, quando você pega carne, eventualmente, visualmente é muito difícil você perceber, mas quando você pega às vezes chocolate, sorvetes, a própria margarina, né, que também tem ali, sofre alguma coisa, se você não tiver essa área, né, com uma temperatura minimamente controlada, você pode danificar, prejudicar a qualidade do produto. Então, é por isso que a gente, às vezes, não recomenda, né, o cross-dock para cargas que precisam desse controle. Se o cross-dock for um cross-dock grande, que justifique você ter uma área refrigerada, e você fizer essa troca dentro de uma área refrigerada, você minimiza esse impacto. Mas, às vezes, não compensa, né, esse custo dessa estrutura refrigerada numa área de transição. Então, depende da conta ali.
Tem E que aí pôr tem na uma ponta do preocupação. lápis, né? Na ponta do lápis, né? Agora é tudo planilha, mas na ponta do lápis. E tem uma preocupação aí, né, Priscila? Porque, por exemplo, você tem um timing, tem um tempo, inclusive, quando chega o caminhão, por exemplo, né, seja no aspecto de desconsolidar ou consolidar, você vai ter emissão de nota fiscal, ou seja, a nota fiscal sempre demora um tempo. Você quer falar um pouco sobre isso, Priscila? Esse é um ponto que sempre traz dúvida quando a gente está discutindo, principalmente desenho de rede com clientes, sabe, Bertalha? Porque, assim, a princípio, o cross-doc, ele não é para você emitir nota. O cross-doc, ele é a troca da mercadoria. Você emite a nota, vamos voltar, você emite a nota na origem do produto. Então, você está num CD ou numa fábrica, a nota vai ser emitida daquele CD daquela fábrica com destino ao cliente final. Você não emite nota contra o cross-doc. O conceito de cross-doc puro eu não emito nota contra o cross-doc, eu estou emitindo contra o cliente final. Então, você sai com conhecimento de transporte, espelhando esse primeiro frete, né, o frete A, da indústria até o cross-dock, e depois você vai ter um outro conhecimento de transporte, espelhando, né, suportando a operação do last mile, e também ela está cobrindo esse pedaço, mas você não tem uma outra nota. Então, dentro de uma mesma nota, você vai ter dois conhecimentos de transporte. Então, em termos de documentação, no cross-doc, o que você tem é a emissão de conhecimento, não a emissão de nota fiscal. E aí entra um trick, né? Porque algumas empresas usam, né, mudaram o conceito do cross-doc para você, né, ter um cross-doc numa região, né, incentivada fiscalmente, e aí você diz que tem um CD, até tem alguns produtos que são armazenados ali, mas tem uma quantidade de produtos que está passando direto ali, que está fazendo essa perna de troca de veículo, ou eventualmente até não, né? Para fazer. E aí são operações que não são operações legais de serem feitas, né? Então, tem muita operação que é legal, que você tem lá um incentivo, você põe, desce o produto e faz tudo bonitinho, mas tem algumas empresas que até sofrem autuação porque não cumprem o protocolo correto. Então, o tempo, né, do cross-dock, normalmente o que a gente recomenda é que a carga não deveria ficar mais do que 24 horas parada ali, por ser um cross-dock, porque ela tem uma nota fiscal que você, né, emite 24 a 48 horas, dependendo do trecho, né, que você está fazendo. Nas operações que eu fazia, o cross-dock eram 6 horas. Chegava, descarregava, montava e saía, porque tinha um transit time de um dia, 2 dias para chegar no cliente final. Então, é um pouco elástico esse tempo, dependendo do transit time total da viagem que você tá percorrendo, né, da entrega que você está fazendo. Olha que bacana, você trouxe uma contribuição muito bacana, porque cá entre nós, Priscila, essa é uma dúvida que muita gente tem, né? Ou seja, e você acabou de dar uma explicação de forma bastante didática, direcionando aí esse tema da nota fiscal. Muito legal, muito bacana aí. Eu acredito que você deu uma resposta aí, uma explicação bastante importante para que as pessoas possam entender como é que isso funciona. Porque, embora se fale muito cross-docking, ainda tem, logicamente, do ponto de vista físico, o conhecimento ele é maior, mas quando a gente começa a olhar pela perspectiva de documentação, perspectiva burocrática, começam a surgir alguns elementos aí que geram algumas dúvidas. Priscila, vamos fazer o seguinte, nós estamos terminando aqui o primeiro tempo da nossa prosa, passou muito rápido, né? Foi muito legal, né? E nós vamos para o segundo tempo, onde eu gostaria de explorar um pouco contigo, e aí usando a sua experiência na área, né? Para falar de benefícios do cross-docking, dos tipos, oportunidades. Vamos nessa, Priscila, pode ser? Vamos sim. Oi, Priscila, que bacana, que legal que está essa nossa prosa aqui. Você está trazendo alguns elementos interessantes, elucidando dúvidas, trazendo uma contribuição significativa, principalmente para o pessoal de logística, que às vezes tem dúvidas sobre esse assunto. Eu queria explorar contigo agora, Priscila, o lado das oportunidades, dos benefícios, para que as pessoas entendam melhor quando, onde usar o cross-docking. Vamos nessa? Vamos sim, Betália. Vamos separar o mundo Brasil
do resto do mundo quando a gente fala de cross-dock. Vamos começar falando de condições normais de temperatura e pressão logísticas, né? Se a gente não tivesse guerras tributárias, né, no nosso país. Quando que o cross-dock ele é recomendado e quais são os benefícios, né? Você tem diversas fábricas e quer chegar no cliente de uma maneira única, como eu já mencionei. Então, ao invés de você produzir todo o portfólio do cliente numa única fábrica, dependendo da sua estratégia fabril, você vai produzir, né, complementos de portfólio em diversas fábricas, você tem que chegar no cliente naquele mesmo local. Você pode usar do próprio centro de distribuição, mas existem lugares em que que não compensa você ter um centro de distribuição. Então, você faz uso do cross-dock, em que você leva o produto consolidado, né, até um determinado local, e aí você vai desmembrar essa carga por SKU, já com as notas emitidas bonitinho para o seu cliente, e vai consolidar pelo CNPJ de destino. E aí você vai ter o produto A, então, assim, uma fábrica que faz doce, chocolate, biscoito, né? O chocolate vem de um lado, o biscoito vem do outro, vai juntar o biscoito com o chocolate e vai entregar para o cliente. Então, esse é um benefício que você está oferecendo para o seu cliente de, minimizar a quantidade de entregas que ele vai receber do seu produto, né? Que é um trabalho você fazer o recebimento, quantidade de notas, etc. 2, você tem o benefício de você ir concentrado mais próximo do cliente, então você vai andar, tem uma redução de frete aí, né? Você trabalhar com frete mais consolidado até um determinado ponto, e depois fazer uma distância menor com o frete fracionado, que custa mais caro, então você pode ter ali uma redução, né, de custo logístico, né, de distribuição. E terceiro, você tem também, né, uma questão de expedição nas fábricas, né, em que normalmente, a fábrica é uma área cara, né, do cliente, né, porque ela tem toda uma infraestrutura de licenciamento, né, de capacidade fabril, em que você, né, poluir a sua expedição para expedir fracionado de uma fábrica, né, você está reduzindo a capacidade de expedição fabril. Então, também tem um benefício, né, para a indústria de você melhorar a condição de expedição da fábrica. Tem uma coisa, né, que ela não é tão boa, né, que é o contra aí, que para você fazer isso, tem que estar com um planejamento bem azeitadinho, né? Porque você vai ter que sincronizar essas entregas lá na ponta, né? E uma não vai poder ficar esperando a outra, porque ela já sai com a nota do cliente até lá. Então, você tem que cuidar para que essa sincronia aconteça, né? E eventualmente você não tem todos os elementos, toda a tecnologia necessária, pode ter ali algum ruído e você tem que acabar fazendo 2 entregas porque uma carga não chegou junto com a outra. E aí você tem ali uma certa ruptura. Então, isso demanda ali, são os benefícios, mas demanda uma certa sincronia. Agora, vamos colocar o elemento Brasil, né? Tributário aqui. Então, o cross-dock, ele pode ainda potencializar o uso de benefícios tributários do jeito correto, né? Não usar um cross-dock, uma área beneficiada, né, por um centro de distribuição, né, e você atuar de um jeito não tão legal ali, que é você não fazer com que o produto fique armazenado naquele local. Mas, por outro lado, se você tem, né, uma fábrica incentivada, e normalmente os incentivos fabris, né, eles valem muitas vezes para as operações de venda direta, né? Então, você não vai fazer uma transferência para um centro de distribuição, porque você vai perder aquele benefício tributário. Então, você usa do conceito do cross-dock para você fazer uma venda direta sem impactar o número de entregas do cliente. Bacana, bacana. Eu estou aqui pensando um pouquinho ainda, porque você já tocou nos assuntos, né, de vantagens e os benefícios do cross-docking de alguma maneira. Eu queria explorar um pouco mais isso, Priscila. E aí você avalia se dá para a gente colocar, inclusive, no contexto, porque hoje se fala muito do last mile, né, da última milha e tudo mais. E como é que as organizações eventualmente podem usufruir do cross-docking e ter benefícios e vantagens com isso. Então, são 2 coisas, que outros benefícios da utilização do cross-docking e depois, se você achar conveniente, comentar um pouquinho de como usar o cross-docking na perspectiva do last mile. Perfeito. Vamos complementar aqui um pouco sobre last mile, né?
O que, que a gente tem que olhar o last mile também com a questão de omnichannel, né? Então, assim, esses dois conceitos, o cross-dock com o omnichannel, eles concorrem e se complementam, né? Porque quando você cria uma rede de omnichannel, em que você tem, né, o cliente vai fazer o pedido e você vai entender de onde você vai colocar, né? Se você vai entregar a partir de uma loja, que você vai transformar aquela loja no estoque, ou você vai entregar a partir do centro de distribuição, você está eliminando, né, quando você vai a partir de uma loja, a necessidade de você ter um cross-dock. Mas quando aí isso é um pedaço da rede. No seu last mile, quando você vai para as regiões em que você não tem essa alternativa de ter uma loja para atender o seu omnichannel, você pode trabalhar com o cross-dock, inclusive num sistema de crowdsourcing, né? Já existem alguns cross-docks, né, que sejam ou já providos pelas empresas de e-commerce ou simplesmente empresas que provêm uma área de cross-dock comunitário ali de crowdsourcing para você compartilhar com outras áreas e usar no conceito de custo variável. Porque o conceito, né, de cross-dock mais lá no passado, se você trabalhar com a indústria, o que a indústria usava, assim, ela alugava uma área pequena para fazer de cross-dock. Porque o operador logístico, o cara não queria cobrar no variável dela, né? Então, ela alugava uma área, então, custo fixo ali, independente do que passar. Então, com o conceito de cross-dock mais o crowdsourcing, facilita muito você agilizar essa entrega do last mile e usar, né, principalmente nas restrições de transporte urbano, né, para veículos muito pequenos, e você pulverizar mais essa rede para atender cada vez mais próximo. Um ponto que é importante mencionar é que o cross-dock ele não faz com que você ganhe ou reduza o lead time, o transit time, porque ele vai ter que dar uma perna. Então, se você fizer uma viagem direta, vai ser sempre mais rápido do que uma viagem com cross-dock. O que o cross-dock ajuda é você ganhar no lead time total, porque às vezes você fica com um pedido represado, porque você quer consolidar a carga daquele cliente para entregar para ele, reduzindo o seu custo operacional, e aí você acaba esticando o lead time total da viagem. Então, é importante sempre fazer esse balanço. O impacto no transit time, porque vai ter lá um dia, né, algumas horas a mais, dependendo do tamanho da rota, para você fazer, assim, consolidar e consolidar, versus quanto você vai ganhar no impacto do lead time total, que é aquele tempo que você fica esperando, né, com a carga de um cliente para completar o pedido, para poder ter escala para mandar para uma região mais longínqua. Você usa de outros artifícios para minimizar esse lead time com um custo adequado. Esse é um ponto interessante que você tocou, né, Priscila? Na realidade, o que a gente chama atenção sempre quando nós estamos olhando a perspectiva da cadeia de abastecimento supply chain é que nós tenhamos uma visão mais holística, né, e menos detalhada, né? Ou seja, às vezes a gente acaba olhando o granular, né, e resolvendo o problema, aquele problema fragmentado, e nós não temos o ganho de escala que você está falando. É isso mesmo? Essa é a leitura? Exatamente. A gente não pode... acho que a percepção errônea, assim, eu vou colocar um cross-dock e vou reduzir meu transit time. Não, o seu transit time vai aumentar. Não tem jeito. O que você vai reduzir é, eventualmente, custo operacional, porque você está fazendo uma conta de viagem 1 mais viagem 2, mais uma despesa de transbordo da carga ali, versus um custo direto. E aí essa conta tem que valer a pena. Primeiro ponto. Aí o segundo ponto é, o transit time vai aumentar em detrimento de uma redução de lead time, por consolidação da carga no CD, esperando o volume certo para despachar para aquela região. Então, você tem que ter essa compensação e olhar a cadeia como um todo, o ciclo de vida do pedido como um todo. Porque se a gente não olhar o ciclo de vida do pedido, a gente fica com uma visão, como você disse, né, muito granular e míope. E aí eu não vou conseguir capturar os benefícios que o cross-dock podem trazer, né, para aquela operação específica. Não sei se eu respondi bem as perguntas que você fez. Não, bacana, respondeu que está muito legal. E aí, Priscila, você enfatizou bem. Muitas vezes eu converso muito com alguns diretores e gerentes da cadeia, né?
E a preocupação, muitas vezes, é bem fragmentada, né? Ou seja, é olhar pela perspectiva de torre e controle, os KPIs. Quando você olha pelos Key Performance Indicators, são Key Performance Indicators muito orientados a situações granulares. Tudo bem, eu acho que tem que ser, né? Tem que ter isso também. É a métrica do dia a dia, você tem que medir a operação para ver se está funcionando, mas muitas vezes, se você não tirar a cabeça para fora d'água, vamos dizer assim, né, você não vai ter a visão do todo. E essa visão do todo que você está colocando, e é por isso que o cross-docking tem um ganho de escala interessante, porque e você foi muito feliz quando você comentou, quando você faz cross-dock, você vai demorar mais tempo, tudo bem, né? É correto isso. Se você sai com o caminhão do ponto A para o ponto B sem parar, você chega mais rápido. Se você sai do ponto A e vai para um ponto A, alguma coisa, e depois para o ponto B, logicamente você tem um tempo de parada e você perde nesse caminho. Priscila, eu queria fazer um comentário agora, uma pergunta, vamos dizer assim, muito mais pela perspectiva de mercado, né? Você deu um exemplo dizendo do mundo lá fora, como é que funciona, depois vem para o Brasil, e o Brasil com toda a sua complexidade. Mas eu queria tirar um pouco fora essa complexidade burocrática, da nota fiscal, dos documentos e tudo mais que são gerados. Mas como é que você enxerga o Brasil nesse quesito de inovar na logística, seja na perspectiva do cross-docking ou do flow-through, que é um outro conceito interessante também, né? Mas como é que você vê essas inovações dos nossos operadores logísticos, Priscila? A gente, assim, vamos separar, né, o operador logístico das tecnologias, né? Uhum. Então, a gente vê muitas soluções hoje para ajudar nessa gestão, né? Então, soluções de visibilidade que não eram tão acessíveis há, sei lá, 5, 10 anos atrás, que melhoram a qualidade de uma operação dessa, né? Você consegue ter mais visibilidade, facilidade no controle, etc. Então, isso é uma coisa que a gente tem inovado bastante. Você vê várias startups que ajudam a você fazer operações de last mile muito assim, motivadas, né, pelo crescimento do e-commerce, né? Quando a gente fala de operador logístico, o que a gente vê, né? Em alguns setores a gente vê mais inovação, mas ainda assim, comparado com o que a gente vê fora, a nossa, quando a gente fala de armazém automatizado, né, tecnologia, picking, toda a parte de operação de centro de distribuição, né, porque o transporte é menos complexo ali, né? A gente vê um nível de maturidade ainda menor, não porque eles não têm condições técnicas de fazer, é porque ainda, né, alguns business cases não se pagam em função da área que a gente tem disponível, em função até mesmo de mão de obra, ou porque o business case não foi totalmente, não considerou todas as variáveis, né? Toda a parte de qualidade, de redução de retrabalho, etc. Então, ainda tem, né, uma percepção, né, de custo de área e mão de obra que inibe um pouco a entrada, né, ou a adoção de tecnologias mais avançadas para operações de armazenagem e cross-dock, né? Mas, assim, se eu pudesse complementar, né, o que a gente vê, né, como era a operação de cross-dock quando eu comecei, e tudo que a gente tem de tecnologia hoje, né, para minimizar os problemas, então a gente tinha muito problema de troca de destino, porque era tudo na mão, né? Não tinha código de barras, não tinha QR Code, não tinha IoT nas caixas, era caneta piloto no papelão, entendeu? Código do cliente, e aí chega lá, divide, vai para cá, aí as áreas todas segregadas com tabuinha, né? E o código daquela região que ia, tudo muito artesanal, muito manual. Hoje, você chegar com uma carga, né, que você bate a leitura, você já vê para onde ela tem que ir, você já direciona para a área de picking staging correta, né, para você ir para o próximo destino, você reduz o tempo e a quantidade de erros fica praticamente nula. Então, isso facilita muito a vida de fazer esse tipo de operação hoje, que não tinha, né, na época que eu comecei a operar. Então, a gente tem uma condição muito melhor para aplicar esse tipo de operação suportada por tecnologia.
Que bacana. Priscila, eu vou dizer o seguinte para você: a conversa, a prosa aqui está tão boa que nós já estamos chegando ao final da prosa, né? E, e eu deixo aqui para você um abraço virtual. Gostaria que você desse um recadinho aí para a nossa comunidade que nos acompanha, um tchauzinho, né? Bom, eu queria primeiro agradecer essa oportunidade. Espero que tenha sido útil, né, a conversa e as informações que eu trouxe, e me disponibilizar, né, assim, para quem tiver mais dúvida, fazer a ponte, entrar em contato, a gente pode discutir. Eu sempre tento ajudar as pessoas, principalmente, né, quem está começando na carreira e quer entender, né, como fazer, como não fazer, dúvidas, né, de como operar. Às vezes tem um desafio lá gigante e não sabe por onde começar, fica à vontade, entrar em contato, e eu acho que é assim que o mundo gira, né? A gente compartilhando coisas legais que as pessoas vêm fazendo para não ter que reinventar a roda, né? E gastar energia com coisas novas, né? Então, fica aqui a abertura para quem precisar e desejar boas festas para todo mundo, né? Com vacina, etc., que eu acho que a gente está precisando, né, nesse final de ano. Bacana, que legal, Priscila. Gratidão enorme, né? Ao infinito e além, né? E nós somos as nossas escolhas. Tchau, Priscila, um abração para você. Tchau, Bertalha, muito obrigada.